Você já reparou que a maioria das pessoas só se mexe quando a água bate na bunda? A gente até sabe o que tem que fazer, mas às vezes a gente relaxa e deixa passar. Então é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. E quando tudo aperta, o vazio, o cansaço, as dívidas, aí é que a gente se mexe. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Existe um efeito psicológico e eu quero falar um pouco sobre esse efeito psicológico que pode estar te atrapalhando e como que você pode fazer para mudar isso no dia a dia, para você seguir evoluindo no seu trabalho. A gente tem um padrão curioso que é o seguinte: sabe quando você tem ali seus R$ 1.000 na conta? Cada um vai ter um padrão, tá? Para alguns vai ser os R$ 5.000 na conta, ou às vezes você tá zerado, mas você tem um limite ali no cartão de crédito que você confia naquele limite, né? Então você trabalha, trabalha, trabalha. Vamos supor que você fez um trabalho, fechou o mês e você está com um padrão muito mais alto daquilo que você está acostumado, certo? O que que às vezes acontece? Às vezes a gente relaxa e começa a viver a vida com mais tranquilidade, né? E de repente aquele padrão alto volta para aquele padrão que você está acostumado. Se você é um cara que fica ali no 0 a 0, mas tem um, um crédito, né? Aí você volta a usar o seu crédito. Ou se você é aquela pessoa que está acostumada a ter pelo menos uns R$ 1.000 ali de reserva, quando você ganha uma movimenta bem no mês, você relaxa e aí você volta para aquele padrão de R$ 1.000. Aí quando chega naqueles R$ 1.000, você fala, caramba, eu preciso me mexer, preciso fazer as coisas, né? As contas estão chegando e tal. Então percebe esse padrão, esse esse momento que você consegue dar subir um degrau e aí você dá aquela relaxada, né? Esse efeito é muito perigoso, tá? Mas ele é muito natural de acontecer porque a gente está adaptado, né? A gente está adaptado a um certo estilo de vida, né? E aí você, pá, vou trabalhar, vou focar, vou fazer minhas coisas, né? E é natural você ficar um pouco estressado, é natural você ficar um pouco entediado com a rotina. Então é esse efeito psicológico que eu quero trazer aqui para você tomar cuidado, tá? Então, pá, beleza. E aí? Reconhecemos esse padrão. E agora? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a vida não muda por acaso. Ela muda por foco, decisão e trabalho. E é só o trabalho que vai trazer a sua realização, é só o trabalho que vai trazer a sua verdadeira felicidade, é só o trabalho que vai trazer os seus sonhos realizados. Então não existe atalho, não existe caminho fácil, você precisa focar. Cada profissão é única, cada caminho, um músico vai trilhar um caminho diferente de um advogado, de um engenheiro ou de um entregador, né? Entregador de iFood, que seja, mas a regra é a mesma, é foco, trabalho e constância. Então você precisa entender aonde você quer chegar. Pô, eu quero chegar a isso, eu quero realizar tal sonho. Você precisa ter seus sonhos, você precisa resgatar seus sonhos, tá? Que eles é que vão te mover. Pô, eu tenho um sonho simples, tá? Por exemplo, vou compartilhar com vocês aqui. Um sonho que eu tenho, que nasceu no meu coração, um dia visitar aqueles países onde tem aurora boreal. Você já viu aquelas luzes que aparecem no céu? E eu tenho vontade de ir com a minha mãe num lugar desse. Tipo, não é um sonho qualquer. Ah, eu ir lá ver as auroras boreais. Não. Eu tenho que estar com a minha mãe, que eu sinto que vai ser uma viagem boa, entende? É um sonho simples, cada um vai ter o seu, você tem o seu, eu tenho o meu, né? Então você precisa resgatar isso e se imaginar por exemplo, você precisa pegar aquele estado emocional das suas realizações feitas, realizadas, seus sonhos prontos para serem vividos. E você precisa trazer aquela alegria, aquele sentimento de felicidade para o momento de agora. Então você vai simplesmente acordar e organizar suas dívidas e você vai
realizar um pouquinho por dia. O que eu quero dizer é que você vai construir um sentimento tão poderoso dentro de você. E aqui é que entra a questão dos condicionamentos, né? A gente tem um nível de vida que a gente está acostumado, e isso tem a ver com os padrões internos, com os nossos estados emocionais, com as nossas crenças. Ah, desse jeito tá bom, né? Ou, nossa, como é difícil alguma coisa ou outra. Às vezes a gente não consegue abrir a nossa mente para poder ver novas possibilidades. Então você precisa fazer esse trabalho interno, de forçar esse sentimento, de nutrir esse sentimento forte, de, de saber exatamente o que você quer, né? E entender que só através de você mesmo é que você vai conseguir realizar essas coisas. E aí tem duas coisas importantes que tem que serem ditas aqui. Primeiro, não muda o seu nível, o seu padrão de vida. Continua se alimentando ali do seu almoço, né? Não precisa comer nos restaurantes mais caros. Mesmo que você começou a ganhar um pouco mais, você não precisa, agora vou gastar de um jeito melhor porque eu mereço. Não, continua no seu padrão e continua subindo os seus níveis, subindo as suas metas. Por exemplo, você está saindo da dívida, vamos supor, você finalizou as suas dívidas, aí você agora começou a montar uma reserva de emergência. Nossa, agora eu tenho R$ 500 de reserva de emergência. Aí você começou a ganhar um pouquinho mais, então aumenta a sua reserva de emergência para R$ 1.000, para R$ 2.000, para R$ 10.000. Cada um vai ter um padrão, cada um vai ter um nível. É, beleza, aí você, pá, beleza, agora eu tô aqui. Será que eu consigo financiar um terreno? Né? Será que eu consigo financiar uma casa? Pô, eu sou entregador. Será que se eu comprar um caminhão pequeno, eu não vou ganhar muito mais, né? Então aí você começa a investir, porque o seu padrão financeiro está aumentando, o seu nível de vida continua o mesmo, né? Você não vai ficar aí esbanjando nem nada, mas o teu poder de compra e decisão pode aumentar se você segue esses padrões aqui que eu estou te trazendo. Então, mudar essas percepções de dentro de você, de que você pode mais, né, à medida que você se organiza e trabalha para que isso aconteça. Aqui começou a chover, ó. Por exemplo, essa parede aqui, ó, reformei, consegui, tava horrível. Quem vê os primeiros vídeos aí do meu canal, viu como minha casa tava muito feia. Então eu tô arrumando aos poucos, não tá do jeito que eu quero ainda, mas esse é o segredo, a constância. Você precisa fazer um pouquinho por dia, um tijolinho por dia, mesmo sem vontade. Você vai acordar um dia ali, né? Caramba, tô começando tudo do zero de novo. Quantos altos e baixos eu tive na vida. E tem muitas coisas que eu não fiz, não realizei. Então, nunca é tarde para começar. Você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, nunca é tarde para começar, beleza? Então, o segredo é a constância, é você manter aquela constância, fazer mesmo sem vontade, porque essa constância é que você vai construir o que você precisa construir. É a metáfora do tijolinho por dia. Você vai colocar um tijolinho, depois segundo dia um segundo tijolinho, no terceiro dia o terceiro tijolinho, em um ano são mais de 300 tijolinhos e assim por diante, né? Até que aquilo que você quer construir estará construído, porque você fez um pouco por dia. Pô, eu preciso, é, sei lá, uma coisa que eu estou fazendo é exercício físico. Eu não gosto de fazer exercício físico, mas eu acordei pelo menos 10 minutos de exercício físico, né? Então isso tem que ser feito, né? Então você vai perceber uma melhora na sua saúde. Eu preciso me alimentar melhor. Pô, você não precisa saber tudo de nutrição, mas entender um pouquinho por dia. Pô, o que eu posso melhorar aqui? Eu vou trocar óleo de soja por é, banha de porco, por exemplo, ou óleo de coco, entende? Você já deu um passo a mais para desintoxicar seu corpo, entende? Cuidar da sua saúde, cuidar das suas finanças, cuidar do seu trabalho,
dos seus estudos, e só assim você de fato vai construir a sua felicidade. A felicidade não vem através de coisas fáceis, através de drogas, ou de sexo fácil, ou de gastar sua grana com balada, gastar sua grana com coisas idiotas que não que vão te trazer um prazer imediato, mas não vai fazer você construir a sua riqueza, o teu valor pessoal. E por que eu estou falando de tudo isso? Eu sou algum exemplo? Não, eu estou falando isso porque eu estou aplicando essas coisas na minha vida, estou gostando, está dando certo, está funcionando para mim. Eu já aplicava de certa maneira, só que quando chega as crises é o momento que você quer fazer mais. E esse ano, quem está acompanhando esse canal, eu abri esse canal para falar sobre isso. Esse ano eu tive que começar tudo do zero de novo, então tudo isso veio com mais força, com mais vontade, né? Então eu estou aplicando essas coisas e estou compartilhando aqui com vocês. Então não espere a água bater na sua bunda, como dizia, sei lá, minha avó. Faz agora o tempo que lhe é dado, o tempo que você tem de vida. Você não sabe se você tem 5 anos de vida, 10 anos, 20 anos, 50 anos de vida, mas nunca é tarde, tá? Então vai, utiliza aí isso que eu tô falando, que para mim tá dando certo, eu espero que dê certo para você também. Beleza? Mantenha aí, ó. Você tá num padrão, mantenha esse padrão e vai subindo o seu poder de investimento, tá? Ah, eu só consigo investir nisso aqui, tá? É pequeno, dá valor, entende? Daqui a pouco você vai estar investindo em algo um pouquinho mais valioso e outra coisa mais valiosa e assim por diante. E é dessa maneira que você vai construindo as suas coisas. E segue o canal, gostou do conteúdo, segue o canal, curta, compartilhe, deixa um comentário e é nóis. Vamos que vamos.